E isso é uma coisa que me envolve, me faz ter meus dias cada vez melhores, porque eu fico pensando em vocês, arrumo aqui, arrumo ali, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e isso me dá muito prazer. E eu quero, quem sabe, para aqueles que vão ouvir depois a gravação, se motivem para as nossas reuniões. Então, eu vou dedicar esse papo principalmente para que as pessoas que ouvirem o nosso bate-papo se motivem para participar das nossas reuniões, porque isso é uma coisa muito importante para nós. Então, essa motivação que eu vou direcionar hoje, conversar um pouquinho, eu quero que você pense nessa sequência, eu vou chamar de equação. Então, como é que a gente vai se motivar para desenvolver atitude mental, decisão e ação? Eu espero que, durante o nosso bate-papo, você acabe compreendendo um pouco mais sobre isso e extraia, digamos assim, resultados positivos para você. Então, vamos dar uma conversada na motivação direcionada para esses tópicos. Eu quero pegar a reflexão inicial de Garcia Rosa, e que você já me ouviu falar, mas eu gosto dela, que diz assim: eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Ou seja, quando eu vou refazer um papo, quando eu vou refazer um exercício, eu procuro sempre me dedicar a uma coisa chamada estilo pessoal, melhorar o meu estilo. E eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Eu quero melhorar o meu estilo pessoal. Então, isso é uma coisa que faz bem. Então, é lógico que eu escolhi essa motivação, porque quando ela não faz parte da vida das pessoas, as pessoas se complicam. Então, eu quero que você pense de forma especial: o que é motivação para mim? Pensa aí. Eu vou colocar aqui uma coisa que pode ajudar. Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Então, motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Aí cabe aquela pergunta: quais os seus objetivos de vida? Quais são os meus objetivos de vida? Eu, às vezes, penso com carinho sobre isso. Eu diria o seguinte, que se você fizer uma pesquisa no seu meio, com as pessoas que você se envolve, você vai ouvir essas respostas: eu quero viver com saúde e feliz. Esse é o objetivo que uma grande parte vai responder para você. E uma outra parte vai responder algo parecido com isso: eu quero viver sem preocupações. Então, as pessoas procuram saúde, ser feliz, evitar preocupações e tal, e você poderia acrescentar tantas outras coisas, mas o importante é que você reflita um pouquinho sobre isso. E quando a gente traz a palavra motivação, e que eu já disse o que é, quer dizer, aquele impulso que faz com que a gente faça as coisas, a pergunta é: será possível motivar alguém? Quer dizer, você vê
uma pessoa desmotivada, um professor desmotivado, um funcionário seu desmotivado, ou um amigo que está desmotivado, o que é que eu posso fazer para ajudar alguém desmotivado? Pensa aí e vê se você pode tirar algum proveito do que eu vou te falar. Eu te faço uma outra pergunta para responder a anterior. Quando conseguimos mudar uma situação? Quando eu consigo mudar alguma coisa na minha vida, eu consigo saber por que eu mudei? Tem uma coisa que é importante a gente pensar e refletir. A gente consegue mudar uma situação mais facilmente depois de fazer uma reflexão, tá? Então, principalmente quando nessa reflexão a gente envolve ganhos a obter e prejuízos a evitar. Então, uma mudança ocorre mais rápido quando refletimos sobre ganhos a obter ou prejuízos a evitar. Então, lembrar sempre disso, que para a gente mudar mais facilmente uma situação, é dar uma olhada nos ganhos e nos prejuízos, tá? Isso pode realmente ajudar bastante. E só para caracterizar um pouco aqui, então, se você vê uma pessoa desmotivada, o que você poderia lembrar a ela? Olha, procure evitar isso. Quando você está desmotivado, a defesa do seu organismo cai. Então, baixa a defesa do organismo. Quando você está desmotivado, você tem dificuldade de se relacionar. Então, uma pessoa desmotivada é um papo chato, vamos dizer assim. A pessoa desmotivada acaba tendo baixa produtividade, então não apresenta grandes resultados. Uma pessoa desmotivada tem dificuldade de cumprir suas obrigações. Então, dê uma olhada aí se daqui a pouco você está te faltando tempo, o que está acontecendo? Quer dizer, é, é bom observar isso. Quando a gente participa da formação de pessoas, e principalmente quando eu falei para professores, eu procurei chamar atenção para isso. Um, Um professor, um educador desmotivado, ele forma deficientes intelectuais, porque a pessoa que está prestando atenção, ela capta essa desmotivação também. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está passando alguma coisa para outros, é que a gente não esteja com essa coisa ruim que é a desmotivação. Deixa eu passar para frente, foi para trás aqui. O cara motivado. Quando a gente está motivado, quais são os ganhos aparentes que a gente tem? A gente melhora a autoestima. Quando você está motivado, você se quer mais, você se sente bem com você mesmo. Você melhora as suas condições de saúde. Então, normalmente, quando os problemas aparecem, é porque a gente andou tendo umas desmotivações no caminho. Então, cuide disso. A pessoa motivada melhora os relacionamentos. As pessoas gostam de conversar quando alguém está motivado, se sentem bem, a energia é boa. Então, cuide disso. A gente produz mais, se motivado, melhora tudo em volta, né? E, como educadores, a gente forma cidadãos. Isso é muito importante, porque a gente participa da formação de muitas pessoas à nossa volta. Então, não deixar transparecer a desmotivação.
Estar motivado, principalmente quando você vai orientar e ensinar. Eu vou fazer um passeio aí com a sua imaginação agora. Independente do seu credo, veja como você interpreta esta afirmação. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Tem umas Bíblias que relatam isso e tem outras que dizem o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma outra tradução. Mas o importante, seja a anterior ou essa, ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Aí eu vou fazer uma reflexão contando para você. Pense como você faria essa reflexão. Eu vou contar para você aonde eu compliquei, o que eu compliquei e como eu simplifiquei. O ser humano pode renascer, mas para que renasça deve antes morrer. E para que morra, deve antes despertar-se. O ser humano pode renascer, mas para que renasça, deve antes morrer. E para que morra, deve antes despertar-se. Vou simplificar essa forma de pensar. Quando o ser humano desperta, pode morrer. Quando morre, pode renascer. Quando o ser humano desperta, pode morrer. Quando morre, pode renascer. Ô, Júlio, que papo é esse de morrer estando vivo? Então, veja, pense um pouquinho a respeito disso. É uma atitude. Esse morrer estando vivo é uma atitude, por isso que ela está aqui. Ao tomar uma atitude de mudar para melhor, você morre para o passado. Pensa a respeito. Ao tomar uma atitude de mudar para melhor, você morre para o passado. Ou seja, aquele passado vai ser substituído pela nova atitude. Então, eu acho legal a gente pensar, o que é renascer mesmo? Renascer é resolver aprender. Então, pense a respeito. Renascer é resolver aprender. Ou seja, é uma atitude. Então, veja o que diz o pai da psicologia moderna. Eu já devo ter publicado, falado isso para você em outro papo. William James, que é chamado o pai da psicologia moderna, ele diz assim: a maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. A maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. Atitude mental. Então, o que vai significar? O que significa para mim? É concluir. Então, quando eu chego à conclusão a respeito de alguma coisa, então, a partir daí, eu posso tomar uma decisão e agir, mas vamos devagar. Então, dentro dessa, vamos chamar a equaçãozinha, atitude, decisão, ação. Então, decisão. Atitude, eu já sei o que é. Decisão. É nos momentos de decisão que meu destino é traçado. Pense a respeito disso. É nos momentos de decisão que meu destino é traçado. Eu tenho uma conclusão, eu concluí, eu tomo uma decisão, né? Eu quero, eu vou fazer, eu preciso, então eu vou mudar o meu destino. Nessa equação, atitude, decisão, aí vem a ação. Então, a nossa ação é que define a nossa imagem. Quer dizer, quem eu sou as minhas ações.
porque é o que os outros veem. É o que você faz, como você se organiza. Então, lembrar o seguinte, a sua imagem, na verdade, tem a ver com seus hábitos, principalmente os seus hábitos. Os seus hábitos, aquilo que você repete, é que vai formar a sua imagem para os outros, ou seja, as suas ações. Então, é legal a gente pensar sobre isso. E eu sei que você já pensou nisso, já arrumou, mas eu gosto sempre de questionar que tipos de hábitos eu tenho cultivado. De vez em quando eu preciso dar uma olhada, porque às vezes eu ajo de forma intuitiva, então é bom eu pensar a respeito disso. Quando eu escolho um hábito, também escolho o resultado final desse hábito. Então, não dá para escolher um hábito sem escolher o resultado. Então, quando eu escolho um hábito, seja ele simples, seja ele... não importa, eu estou escolhendo o resultado desse hábito também. E quando eu falei no passado disso, eu lembrei isso. Morre lentamente quem se transforma em escravo de um hábito. Então, morre lentamente quem se transforma em escravo de um mau hábito. Então, cuide, dê uma olhada, e se tem mau hábito, tem que cuidar deles. Então, lembrando que é importante mudar. Toda mudança é proveitosa para quem sabe extrair a lição que ela nos traz. Então, tem mudança mais difícil, tem mudança mais fácil, tem mudança mais lenta, tem mudança rápida, mas lembre-se que a gente, nas mudanças, é que a gente aprende. E eu, para concluir essa nossa reflexão, o que não devemos fazer? A gente sempre questiona o que devemos ou o que não devemos fazer. O resumo mais prático que alguém conseguiu no universo foi Moisés, com os 10 mandamentos. Tudo que eu não preciso fazer está aí. Então, o que eu não devo fazer? Então, pega lá o que escreveram na pedra lá, tem algumas traduções diferentes, mas lembre-se que o que a gente não deve fazer está escrito na pedra. Tanto é que isso foi tão importante no passado, que quando Moisés apresentou isso escrito em pedra, e conta que Deus escreveu com luz. Bom, o importante é que a gente tem um referencial e que é bastante antigo. Eu vou fazer isso, e quero que você pense um pouquinho mais. Se Cristo perguntasse para você, deixa eu ver se saiu as duas vezes, mas era para sair uma só. Tu me amas? Ele fez essa pergunta 3 vezes para o principal apóstolo dele. Pedro, tu me amas? O Pedro não entendeu nada. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a gente tem o principal mandamento que ele deu também, que vem do passado. O que devemos fazer? Ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que nós temos que fazer. Tá? O que não temos que fazer está escrito lá na pedra. E o que a gente tem que fazer está aqui. Ama teu próximo como a ti mesmo. No papo de terça-feira eu já comentei um pouco. E o que é amar mesmo? Amar é apacentar, cuidar, orientar, orar pedindo proteção, o que a gente fez no exercício hoje, mandar energia para as pessoas que a gente quer bem. Então, isso é amar. Então, procure lembrar disso, que isso é o que a gente precisa fazer.
Eu sempre fui muito crítico e na minha família tem alguns irmãos que vivem gritando assim: eu te amo", né? E eu sempre fui um pouco rebelde com algumas palavras, né? Então, certa vez eu resumi isso dizendo assim: "Eu te amo, cuidado, você pode estar mentindo". Será que quando uma pessoa te fala que ela te ama, ela pode estar mentindo? Eu prefiro ouvir assim, ó: "Gosto de ajudar você, gosto de orar por você, gosto de cuidar de você, gosto de orientar você, gosto de mandar luz ou energia mental para você". Aí eu vou acreditar que me amas e que, se fizer por muitos, saberei que és obediente a Deus. Então, isso eu fiz para minha família e estou colocando para vocês também. Pensem a respeito disso. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: evite bater de frente com a realidade, adapte-se e extraia dela o melhor. Esse é o grande segredo. Então, aprender a adaptar-se e extrair o melhor de cada situação. Espero que você resolva fazer o seu melhor. Isso foi a finalidade do nosso bate-papo. Lembrando que a motivação tem a ver com isso, e a gente tem que envolver tudo isso. E eu espero que você tenha entendido e passe realmente a usar um pouquinho mais, principalmente para participar das nossas reuniões. Se você não está hoje, está assistindo esse papo, é importante que você participe das nossas reuniões, nos faz muito bem. E com isso, eu quero dizer obrigado, e foi uma honra bater um papo com vocês.